Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa primeira aula de introdução ao metabolismo, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para que a gente possa compreender todo o conteúdo dessa disciplina que com certeza deve tirar o sono de muitas pessoas. O primeiro conceito que eu quero fixar aqui é o conceito de entropia, né? Entropia, como todos devem se lembrar, ou se você não se lembra, ou se você nunca ouviu falar, é o nível de desordem em um sistema, né? Nível de desordem em um sistema. Nível de desordem em um sistema. Mas o que seria esse nível de desordem? Esse conceito de entropia ele vai de encontro com a segunda lei da termodinâmica. E essa lei, ela diz o quê? Termodinâmica. O que diz essa lei? Essa lei diz que a quantidade de entropia em um determinado sistema, ela tende a aumentar com o passar do tempo. Então a gente pode dizer que com o passar do tempo, a quantidade de entropia aumenta. E se você considera que a entropia é desordem, quanto mais o tempo passa, mais desorganizado ficaria o sistema. Agora, o que quer dizer exatamente esse conceito de desordem, né? A desordem aqui, ela não deve ser levada ao pé da letra como um quarto desorganizado. Formalmente falando, entropia ela pode ser determinada pela fórmula S, que é a entropia, é igual a constante de Boltzmann vezes o logaritmo neperiano da quantidade de possibilidades, o número de configurações microscópicas possíveis em um determinado sistema. Então imagine o seguinte, um baralho com 54 cartas. Se você estabelece que esse baralho ele deve ser organizado, ou seja, as 54 cartas devem se manter em uma ordem, uma única ordem, você pré-estabelece, né? Pré-estabelece que esse baralho ele deve ter essas 54 cartas em uma única ordem. Então, se eu exijo que isso daqui seja disposto em uma única ordem, esse valor ômega ele se torna 1, né? E nesse sentido, a entropia ela vai ser constante de Boltzmann vezes o logaritmo neperiano de 1. Só que o logaritmo neperiano de 1 é zero, portanto, em uma situação em que eu pré-estabeleço, eu exijo que esse baralho tenha 54 cartas em uma ordem pré-estabelecida, a entropia vai ser igual a zero, ou seja, é muito baixa. O mesmo que dizer que o baralho está extremamente organizado. E se a gente pensar em conceitos biológicos, fica fácil a gente imaginar que a sequência de aminoácidos em uma determinada proteína, ela é estabelecida geneticamente. Você tem aqui a estrutura de um DNA, a sequência de nucleotídeos nesse DNA, ela vai indicar a sequência de nucleotídeos em um RNA, e essa sequência de nucleotídeos em um RNA, ela vai dizer a sequência de aminoácidos que nós temos aí na nossa proteína, né?
Então, se nós considerarmos aqui que essas bases nitrogenadas, esses nucleotídeos, seja no DNA, seja no RNA, eles devem apresentar uma ordem específica, né? Eles têm que ter uma ordem, né? Uma ordem, uma sequência em que esses nucleotídeos apresentam, assim como os aminoácidos, né? Alanina, cisteína, ácido aspartico, ácido glutâmico e por aí vai. Essa ordem é extremamente elevada, ou seja, a nossa entropia é extremamente baixa, a entropia de um ser vivo. Agora, se essa entropia aqui está de fato muito baixa em um ser vivo, isso vai de encontro com a segunda lei da termodinâmica. E essa segunda lei, ela diz o quê? Que com o passar do tempo, a quantidade de entropia deveria aumentar. Agora, os seres vivos mantêm baixa a entropia, né? Então, se essa entropia ela fica baixa, o que eu preciso para manter essa entropia baixa e ir contra a segunda lei da termodinâmica? Eu preciso de energia. É óbvio que se eu tenho uma fonte de energia, eu tenho como manter uma ordem. E aí eu gasto essa energia, eu aumento a desordem fora do sistema, para que dentro do sistema eu tenha a ordem mantida, certo? Então, os organismos vivos, eles desorganizam o sistema externo para que internamente eles sejam organizados. E isso exige, então, a nossa famosa aqui energia. A pergunta que fica agora para vocês é: qual é a principal fonte de energia que uma célula tem? Muitos de vocês imediatamente já dirão: ah, é o ATP. É exatamente, essa é a principal molécula energética. ATP, para quem não lembra o nome, é o trifosfato de adenosina. E qual é a estrutura dessa molécula? Essa molécula ela tem essa estrutura aqui, trifosfato de adenosina. Você tem aqui 3 grupamentos fosfato. Aqui você tem uma ribose. E aqui você tem a base nitrogenada, que é a adenina. Correto? Então, uma coisa que fica agora a pergunta é: como é que o ATP pode ser uma boa fonte de energia? Se você considera aqui a estrutura do ATP, né, você já de cara percebe que ele possui 3 fosfatos. E você pode notar aqui que esses 3 fosfatos eles têm cargas negativas, né? E essas cargas negativas elas querem se repelir, né? Então você pode imaginar, portanto, que para que esta molécula tenha sido formada, gastou-se muita energia, né? Eu gastei o organismo, o processo de síntese dessa molécula gastou muita energia para que essas ligações aqui entre esses fosfatos pudessem ser realizadas. E quando a célula de fato hidrolisa essa ligação, né, a hidrólise dessa ligação, ela libera muita energia. E essa energia ela vai ser utilizada pelos sistemas biológicos para realizar trabalho. Correto? Agora eu pergunto para vocês: como que a célula usa a energia dessa hidrólise do ATP? Imagine essa primeira reação da via glicolítica. Glicose mais fosfato
onde essa glicose mais fosfato forma glicose 6-fosfato mais água. Esse é um processo que exige muita energia. Isso nunca vai acontecer em uma situação natural. A quantidade de energia que isso daqui precisa, né? A quantidade de energia livre que isso daqui precisaria para ser realizado, equivale ao valor de mais 14 quilojoules para cada mol de glicose, para que essa glicose seja convertida em glicose 6-fosfato e água. É um valor positivo, quer dizer que se a gente pega aquele gráfico, né, em que nós tenhamos a quantidade de energia num sistema e aqui o caminho da reação, é o mesmo que dizer que glicose mais fosfato possui menos energia do que os seus produtos, que é a glicose 6-fosfato e água. Ou seja, houve a necessidade de um incremento de energia. É uma reação conhecida como reação endergônica. Então, essa é uma reação que a célula não conseguiria fazer se não tivesse uma fonte de energia. E essa fonte de energia será o ATP, a hidrólise do ATP. Vejamos a hidrólise do ATP. A hidrólise do ATP, ela pode ser representada dessa forma: ATP mais água. Você forma então a DP, D de difosfato, né? Você tinha trifosfato, hidrolisou 1, fica di2, mais o fosfato liberado. Esta reação ela é extremamente exergônica. Como eu falei para vocês antes, aqueles fosfatos inorgânicos, eles estavam mantidos unidos porque foi fornecida uma grande quantidade de energia. Quando eu hidroliso aquela ligação, aquela energia que estava naquele sistema, ela é liberada. Exergônica é a reação. E o valor da variação de energia livre desta hidrólise, ela é de menos 31 quilojoules por mol de ATP. Se a gente for representar isso no mesmo gráfico, quer dizer que a quantidade de energia inicial ela é bem superior à quantidade de energia final. Houve liberação de energia. Portanto, se você junta as duas reações, vamos colocar aqui as duas reações uma ao lado da outra. Glicose mais fosfato sendo convertido em glicose 6-fosfato mais água. Essa é uma reação endergônica em que eu precisaria de um ΔG positivo de mais 14 quilojoules por mol. Eu pego a reação de hidrólise do ATP, ATP mais água, e isso daqui vai me liberar ADP mais fosfato. E essa reação sendo extremamente exergônica, em que a variação de energia livre é de menos 31 quilojoules para cada mol, correto? Se eu somo essas duas reações, uma reação extremamente exergônica, uma reação em que você tem uma grande liberação de energia, eu somo essa reação com uma outra reação em que eu necessito de quantidade grande de energia para ser realizada. Se eu junto essas duas reações, vejamos como é que fica. Eu posso cortar a água aqui, esse fosfato daqui, aí a glicose mais ATP formando glicose 6-fosfato mais ADP. Essa daqui é uma reação em que a variação de energia livre vai ser exatamente
mais 14 menos 31. E isso daqui equivale a menos 17 quilojoules por mol. Então a gente concluiu que a célula realiza reações endergônicas, ou seja, reações que consomem energia, acoplando estas reações a reações exergônicas. Então você tem um acoplamento de reações. Uma reação em que eu exijo uma grande quantidade de energia é acoplada com uma reação que libera grande quantidade de energia. E é desta forma que a célula usa a energia proveniente do ATP para realizar o trabalho, para manter uma baixa entropia em seu interior. Correto? Ok. Mas se vocês lembrarem agora da primeira lei da termodinâmica, o que ela diz? Ela diz que para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A energia permanece constante. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se a hidrólise do ATP libera energia, ou seja, o ΔG livre dessa hidrólise ele é um valor negativo, de onde veio? De onde veio a energia para sintetizar ATP? Né? Essa energia que foi utilizada para sintetizar o ATP é a mesma energia que foi liberada quando esse ATP foi hidrolisado. Então, se a minha célula utiliza a energia da hidrólise para realizar trabalho, de onde veio essa energia antes de ser incorporada à molécula de ATP? E a resposta dessa pergunta não podia ser mais simples do que isso. A energia que eu utilizo para sintetizar o ATP é a energia obtida através das reações do nosso metabolismo. Esse metabolismo ele é dividido em duas partes. Nós temos as reações do anabolismo e nós teremos as reações do catabolismo. O catabolismo são aquelas reações em que moléculas complexas, ou seja, baixa entropia, passam a ser moléculas simples. Ou seja, alta entropia. E com isso, se eu estou indo a favor da segunda lei da termodinâmica, ou seja, aumentando a entropia com o passar do tempo, isso daqui libera energia. São as reações que liberam energia. O anabolismo, por sua vez, é o oposto do catabolismo. Então, o anabolismo são as reações em que moléculas simples, ou seja, alta entropia, serão convertidas em moléculas complexas.
ou seja, com baixa entropia. E para que eu vá contra a segunda lei da termodinâmica, eu preciso fornecer energia. E é justamente aquela energia que saiu das reações do catabolismo que vai ser utilizada para as reações do anabolismo. Então, aqui só para a gente poder exemplificar algumas vias metabólicas, temos aqui como principais vias catabólicas a glicólise, e exatamente oposta à via glicolítica nós temos a neoglicogênese. Nesta via glicólise, eu tenho a glicose, ela vai ser convertida em 2 moléculas de piruvato. O piruvato ele tem 3 carbonos. A glicose ela tem 6 carbonos. Então você percebe que uma molécula complexa está sendo convertida em 2 moléculas mais simples. Por outro lado, aqui a neoglicogênese é exatamente o oposto, em que 2 moléculas de piruvato serão convertidas em uma molécula de glicose. O glicose aqui com 6 carbonos, o piruvato aqui com 3 carbonos. Outra via catabólica que a gente pode mencionar aqui é, por exemplo, a glicogenólise. A glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, glicogenólise, você tem aqui o glicogênio, ele vai ser convertido em moléculas de glicoses, né? Muitas glicoses. Ao passo que a via exatamente oposta é a glicogênese. Ou seja, a glicogênese ela é uma via em que glicoses são convertidas em uma molécula de glicogênio. Isso daqui eu preciso de energia para ser realizado, por isso que eu coloco essa via em uma via anabólica. E ao longo da via da glicogenólise, você vai gerar energia, ok? Agora, para a gente poder estudar melhor o metabolismo, é importante que a gente entenda que o metabolismo ele possui características básicas. E essas características elas podem ser simplificadas, resumidas nesses 5 itens. As vias metabólicas, né? As vias metabólicas são irreversíveis. Todas as vias metabólicas são irreversíveis. Isso quer dizer o seguinte: a via glicolítica ela ocorre só em um sentido. Não tem como eu ter uma glicólise de trás para frente. Segundo ponto, vias catabólicas e vias anabólicas devem diferir, ou seja, o catabolismo, né, vias catabólicas devem obrigatoriamente ser diferentes das vias anabólicas. Isso por uma razão clara. Se eu tenho aqui no catabolismo, por exemplo, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e aqui no anabolismo eu tenho, por exemplo, a glicogênese, aqui no anabolismo eu tenho a glicogênese, aqui na glicogenólise eu tenho quebra de glicogênio, quebra, enquanto que aqui na glicogênese eu teria síntese de glicogênio. Eu não posso ter uma via de síntese e uma via de quebra
ocorrendo ao mesmo tempo. Elas não podem ocorrer ao mesmo tempo. Por isso que é fundamental que as vias catabólicas e vias anabólicas sejam distintas entre si e, obviamente, sejam irreversíveis cada uma delas. O terceiro ponto muito importante é que cada via metabólica apresenta uma etapa inicial que compromete o metabólito com a via. Isso daqui vai de encontro a essa informação aqui. As vias metabólicas são irreversíveis. Então, cada via metabólica, ela apresenta um ponto em que não terá mais retorno. Nesse ponto, ela se tornou irreversível, não tem mais como voltar atrás. A via metabólica, ela tem que ir até o final. Outro ponto importante aqui é que todas as vias metabólicas, sem exceção, todas as vias metabólicas são passíveis de serem reguladas. Imagina se isso não fosse verdade. Nós teríamos uma bagunça, nós teríamos coisas desse tipo aqui acontecendo. Quebra e síntese de glicogênio ao mesmo tempo. Não pode. E isso daqui não acontece porque eu tenho efetivamente uma regulação. E um quinto ponto que se refere aos organismos eucariotos, né, que são os organismos mais complexos em que o homem se enquadra, né, as vias metabólicas são fisicamente isoladas. Em organelas, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso citar aqui a glicólise. A glicólise ela vai acontecer no citoplasma, enquanto que a gliconeogênese tem um momento em que ele passa pelo interior do retículo endoplasmático. Então, isso é importante também para que eu não tenha essa interferência entre vias exatamente opostas, ok? Agora, apesar do metabolismo ser aparentemente assustador, a quem olha pela primeira vez o mapa metabólico, o estudo do metabolismo em si não é difícil, porque o estudo ele tem que ser baseado em padrões, e o metabolismo ele pode possuir inúmeras reações, e de fato ele possui milhares de reações. Então eu coloco aqui, ó, metabolismo possui de fato milhares de reações. Entretanto, há poucos tipos de reações. Em outras palavras, essas milhares de reações, elas vão se enquadrar em 6 tipos, basicamente, de reações. 6 tipos diferentes. Então a gente pode resumir isso como o metabolismo é repleto de padrões. E se eu quero entender o metabolismo, eu preciso entender os padrões. Porque entendendo esses padrões, eu entendo todo o metabolismo. E quais são os padrões? Os padrões são aqueles padrões que são exercidos pelas reações enzimáticas, né? Quais são os tipos de reações enzimáticas? Se a gente entende que o metabolismo, todas as reações do metabolismo,
elas ocorrem mediada por uma enzima, né? Toda reação tem uma enzima específica. Quais são esses tipos de reações? O primeiro são as reações de óxido-redução. São as chamadas óxido-redutases. Eu gosto de usar o termo desidrogenase, que são as enzimas que realizam reações de óxido-redução em nosso metabolismo. Existe um outro padrão que é a transferases, né? Transferases, que são as reações de transferência de grupos. Aqui nós temos muitos exemplos de reações de transferência, mas as principais eu deixo aqui com as quinases, né? Onde você tem a transferência de grupamentos fosfato. Hidrolases, né? As próximas enzimas, elas vão catalisar reações de hidrólise. Aqui um exemplo de reação de hidrólise, eu posso ter aqui, por exemplo, a sacarase, né? É um exemplo de hidrolase em que eu vou pegar a sacarose, que é um carboidrato, e vou hidrolisar esse carboidrato em glicose mais frutose. Né? Então, eu uso a água mais a sacarose, essa enzima ela pega a água mais sacarose e quebra essa molécula de sacarose em glicose mais frutose. A próxima reação aqui, padrão, são as liases, né? As enzimas que adicionam grupos a duplas ligações ou remoção de grupos, deixando a ligação dupla. Aqui um exemplo de liase que a gente vai ver no metabolismo é a enzima fumarase. A fumarase ela faz esse tipo de reação ao converter o fumarato em malato. Aqui no malato você tem essa estrutura aqui. Enquanto que no fumarato você tem essa estrutura aqui. Então perceba que essa dupla ligação ela foi removida, sendo convertida em uma simples ligação. O próximo tipo de reação química é o catalisado pelas isomerases, né? Isomerases, que são aquelas enzimas que convertem isômeros. Um exemplo aqui de isomerase, a gente pode citar a fosfoglicoisomerase. E o que essa fosfoglicoisomerase faz? Essa fosfoglicoisomerase ela vai converter glicose 6-fosfato em seu isômero, que é a frutose 6-fosfato. A frutose sendo uma cetose, enquanto que a glicose ela é uma aldose, né? Glicose ela tem a função aldeído e a frutose ela tem a função cetona. O sexto e último padrão de reação são as ligases, né? As ligases são enzimas que fazem ligações entre duas moléculas. Por exemplo, quando eu pego o piruvato mais o piruvato mais bicarbonato mais ATP
tudo isso para eu formar oxalocetato. Ou seja, as ligases, elas consomem energia para que eu faça uma molécula com 3 carbonos passe a ser uma molécula com 4 carbonos, né? 4 carbonos. Eu pego uma molécula de 3 carbonos, mais uma molécula de 1 carbono, mais a energia do ATP, né? A energia do ATP para fazer uma molécula com 4 carbonos, que é o oxaloacetato. Nós temos aí as ligases, outro exemplo de ligase é as DNA ligases, que fazem ligações entre nucleotídeos na molécula de DNA. Então aí vocês têm uma ideia de como essas enzimas, as ligases, elas são importantes para o nosso metabolismo. E por fim, eu termino essa aula dizendo esta afirmação aqui, que para estudar o metabolismo, devemos criar o hábito de reconhecer os padrões. A gente não pode decorar. A gente não pode decorar. Não, jamais decorem reações. Reações metabólicas são feitas para serem compreendidas. Ninguém consegue decorar um mapa metabólico inteiro, a não ser que seja uma pessoa que trabalhe com alguma via específica e que, pelo hábito, pela repetição, ela acaba decorando. Mas não é esse o principal objetivo do estudo. Compreender o metabolismo é compreender padrões. Compreender. Compreender. Sempre. Ok? Então, eu termino essa aula deixando essa mensagem para vocês de que nos próximos conteúdos eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês compreendam esses padrões, ok? Um grande abraço, vida longa e próspera para todo mundo, sejam felizes.